Boa noite, Val. Tudo bem? Como é que tá a nossa vaquinha? Tá boa? Nicolas? Tudo bem, Nicolas? Estão me ouvindo? Eliana? Eliane, tudo bem, Eliane? Boa noite. Vamos dar por iniciado nossos trabalhos, porque as pessoas vão entrando depois. E nós temos que dar início ao nosso trabalho. Vamos primeiro fazer uma prece. Tem várias pessoas que pediram ajuda, em especial a família da Núbia. E vamos pedir ao Pai que chegue lá com toda a falange de socorro, toda a falange de socorro chegue até a casa dela para ajudar as pessoas que lá estão precisando. Chegar à mansão da esperança, evidentemente, onde nós estamos com um trabalho muito árduo para poder manter aqueles idosos distante dos processos do coronavírus, da Covid-19. Muitas pessoas que pediram ajuda pela internet, seus familiares, muitas pessoas que estão ainda contaminadas por esse processo, que precisam de ajuda. Muitos hospitais nas cidades pequenas agora estão mais comprometidas com esse andamento da doença. Que as autoridades tenham paciência e paz. Amado Mestre, Senhor Jesus, em primeiro plano vamos pedir pelo seu Almir, nosso irmão, que pacientemente está 24 dias isolado na mansão da esperança, não reclama, não xinga e não fala, porque tem consciência de que ele está passando por uma prova, e essa prova ainda foi benéfica a ele, porque ele poderia ter consequências gravíssimas. Chega lá, amado Mestre, ao nosso irmão Robson, que está lá tomando conta dele, nessa hora de muita aflição, mas ele está bem, graças a Deus. Sexta-feira esperamos que ele volte para o seu quarto. Os outros idosos, todos os outros idosos, que recebam um raio de luz, de esperança, os nossos funcionários, os nossos amigos da Cairbachutel, todos os nossos amigos, tenham paciência, se comprometam, não criem aglomerações, façam as coisas com calma, tudo vai dar certo. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa noite. Deixa eu falar, as pessoas que vão lá fazer trabalho no bazar da mansão, o bazar foi fechado porque nós tivemos que devolver a loja, que era de fundamental, era muito bom para nós, não é de fundamental importância, mas ajudava muito na mansão. Mas a pessoa precisou da loja, nós tivemos que entregá-la. E as roupas foram lá para a associação, a Rita e Lucinha estão lá arrumando essa roupa. Eu peço que arrume essa roupa da forma mais simples para vender logo. As pessoas que vão lá nesse momento agora, que estão procurando lá para comprar a roupa, são pessoas que revendem essas roupas. Eles revendem, eles compram para revender. Então eles não podem pagar 4, 5 reais numa roupa, porque eles não vão conseguir revender. Essa roupa tem que ser vendida por no máximo 2 reais. E também tem muita roupa que já vasculhada, já mexida, e que já não tem quase utilidade nenhuma, mas as pessoas, uma senhora da Universal, às vezes pedem essas roupas para levar para as comunidades que eles fazem o culto e entregam essas roupas, lavam, passam e entregam essas roupas às crianças em especial. Se vocês acharem proveitoso isso, façam isso, ajudem. Nós estamos pensando em fazer uma coberturazinha na frente da associação
de telha de galvanizada para fazer ali o bazarzinho permanente, para que as pessoas, mesmo que vão à associação, possam adquirir alguma roupa, algum livro, alguma coisa nesse sentido. Mas isso aí vai demorar uns dias, porque nós não podemos tirar recurso da Mansão da Esperança nesse momento para fazer isso, porque todo o recurso agora tem que ser resguardado para passar por essa crise. O Senado aprovou uma lei que determina ao governo federal, e ele concordou e assinou a lei, 160 milhões para as instituições de caridade ILPIs, que é o nosso nome, Instituição de Longa Permanência para Idoso, mas isso é de uma burocracia infernal. E também demora muito para que seja liberado esse recurso. Então nós temos que guardar o nosso recurso que nós temos nesse momento para passar pelo menos 2 meses, 3 meses tranquilos, porque os nossos funcionários precisam ser pagos e precisam receber, porque o trabalho é gigante, não é? Então nós não temos outra fonte de renda nesse momento. Temos que ter paciência e calma. Mas dá para vender algumas roupas lá, porque as pessoas que compravam para vender estão procurando o pessoal lá no bazar. E então as pessoas que estão lá trabalhando podem fazer isso. Vai ser de boa ajuda, tá certo? Até para pagar a conta de luz da associação e tudo, que não é barato. Hoje nós vamos estudar. Quando eu falo lá na associação, quando eu falava, porque ainda falo às vezes, que os carros em cima de rodas são coisa do passado, são obsoletos. Essa semana saiu a notícia de que, não sei se vocês já viram aí, o City Hawk, Gavião das Cidades, que é um carro, um táxi voador, que vai então fazer com que a vida nas cidades seja mais célere e que, em breve, não haverá mais agressão ao meio ambiente para criar estradas. Nós vamos voar. Entenderam, não? Nós vamos voar com os carros e nós vamos voar por nós mesmos. Presta atenção nisso. Nós vamos voar por nós mesmos. Nós vamos volitar. Nós vamos andar no espaço. Isso não vai demorar muito, não. Não imagine que está lá longe, não. Muitas pessoas, certamente, da nossa geração, dos que estão chegando agora, vão passar por esse aprendizado. Tá certo? A ciência caminha a passos largos para esse futuro que nós esperamos da humanidade, onde o egoísmo e o interesse pessoal fique de lado e as pessoas trabalhem pela humanidade. Breve, estaremos chegando nesse aspecto. Esse breve que eu estou falando não é um breve de 10 anos, 5 anos, não. É de séculos. Mas um século para a humanidade é 0. Entendido? Não? Então vamos lá. Nós estamos a tempo falando isso. E hoje eu fiquei muito feliz porque eu vi a notícia aqui hoje. Vamos lá. Nós estamos estudando aqui os sistemas. Livro dos Médios, sistemas. Kardec falando para nós das situações que criaram, os contraditores criaram para justificar as mesas girantes, as mesas falantes, como teremos, então, como se dá essa situação de uma mesa falar e explicar, até escrever uma frase, um livro ou uma situação. Então, os contraditores criaram sistemas para contradizer isso. E o Kardec então vai explicar para nós aqui no Livro dos Médios que nem todas essas explicações são condenáveis, mas a maioria não tem justificativa formal, porque a inteligência está acima das coisas materiais. E geralmente os contraditores se apegam às coisas materiais e as coisas materiais não respondem às coisas espirituais, né? A situação dos espíritos. Então nós vamos ler aqui hoje o sistema do músculo estalante. Vejam que coisa interessante, porque os cientistas achavam que o músculo perôneo, que é o músculo da perna, ia fazer barulho tal que se confundisse com a comunicação
de manifestação física, que se dá em todo o ambiente. Manifestação física não se dá só num lugar. Não é? O médio de manifestação física, todos nós estamos acostumados a isso. O que se dá? Ele bate na mesa, mas quando tem 2, 3 pessoas com o mesmo princípio, se dá em todo o salão. Então não seria racional que se justificasse que o músculo da perna, forçando uma situação, forçando a sua perna, instalasse e desse condições de discernir entre uma comunicação escrita inteligente para uma coisa material. Vamos ver o que ele diz aqui. Sistema do músculo instalante. Se fosse assim para a visão, seria a mesma coisa para a audição. Mas quando as pancadas são ouvidas por toda uma assistência, não se pode atribuí-las a uma ilusão. Afastando-nos, bem entendido, toda a ideia de fraude, supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. Ou seja, a comunicação que se dava naquele salão, que hoje para nós já é coisa natural, hoje é pela escrita, o médio escreve, o médio fala, o médio das suas comunicações, mas no início, quando as pessoas ainda não tinham essa perspectiva que nós temos hoje de médios já formados, a comunicação se dava praticamente espontânea. Então os médios sentavam numa mesa e espontaneamente começavam a fazer que os espíritos se comunicassem, porque eles tinham interesse. Os espíritos naquele momento tinham interesse em se comunicar conosco para trazer então esses ensinamentos que nós vivemos hoje. Infelizmente esses ensinamentos ficou restrito à doutrina espírita, quando deveria ser universal de todas as religiões, porque nós somos espíritos, né? Nós não somos uma coisa extra mundo, nós somos espíritos. Nós estamos aqui como espíritos. E todos nós somos espíritos, independente de religião, de filosofia ou de crença, ou de cor, ou de raça, de qualquer coisa. E vamos continuar aqui com Kardec. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação decisiva. Segundo ele, a causa está nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo pequeno perôneo. Ele entra no assunto com detalhes anatômicos mais completos, para demonstrar por qual mecanismo este tendão pode produzir esses ruídos, imitar as batidas de um tambor e mesmo executar melodias ritmadas. De onde ele concluiu que aquelas que creem ouvir bater golpes em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo, infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não pode explicar todos os casos. Digamos, primeiramente, que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar à vontade seu músculo perôneo, ou algum outro e tocar melodia por esse meio, são pessoas excepcionais. Enquanto de fazer estalar as mesas é muito comum, e os que possuem só muito raramente possuem aquela. Ou seja, um que possui um não possui a outra. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa poderia produzir vibrações sensíveis ao toque. Como esse ruído pode se reproduzir à vontade dos assistentes em diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no teto, etc. Comum é, enfim, a ação desse músculo pode se estender a uma mesa que ninguém toca e fazê-lo mover-se. Essa explicação, se houver uma, só se refere aos fenômenos dos golpes, mas não invalida todos os outros meios de comunicação. Concluímos, então, que ele julga sem ter visto tudo ou visto com atenção. É lastimável que os homens de ciência se apressem a dar explicações sobre
sobre o que eles desconhecem, sobre o que eles não conhecem ou que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber devia torná-lo mais ponderado em seus julgamentos, tanto mais quanto é certo que esse saber lhe amplia o limite do desconhecido. Isso está acontecendo até conosco. Hoje a ciência está muito perdida na situação do coronavírus, porque não tem um protocolo firmado entre todos eles. Então todos eles estão palpando, mas aí conclui-se que eles tomam cuidado, vê que enquanto eles tomam cuidado para aplicar uma ideia ou para aplicar uma receita ou para aplicar qualquer coisa nesse sentido, o que eles fazem? Eles colocam sempre com o pé atrás, porque eles sabem que amanhã ou depois eles podem ser desmentidos por essas teorias. Então é preciso que eles façam vários testes com placebo e com remédio efetivo para poder então daí tirar suas conclusões necessárias. Pô, se o camarada à primeira vista de uma reunião mediúnica tira suas conclusões pelo barulho que faz o músculo da perna numa ação que é praticamente voluntária, como ele poderia então explicar involuntária, como é que ele poderia explicar então todas as situações de comunicações que nós estamos acostumados a presenciar numa casa espírita? Ou como poderia, por exemplo, em muitas situações, mas nós vamos pegar o Chico Xavier, nosso amigo, que é o mais que todos conhecem, que ele, quando ele chegava às pessoas que na reunião que ele estava propenso a dar as suas comunicações, as chamadas cartas, e até apelidada de carta das mães de Chico Xavier, mas não eram só mulheres que recebiam carta, não, homens também, tá? Então, como é que o Chico Xavier saberia que aquela pessoa ia lá sem saber o nome dela? Ela estava numa fila de mais de 5.000 pessoas para entrar na casa dele. E essas pessoas, quando entravam, recebiam essa comunicação como se fosse uma leitura da vida pregressa da pessoa. Porque ele falava dos avós, dos tios, dos pais, de pessoas que já desencarnaram naquelas famílias e que estavam ali naquele momento dando informação a ele sobre o passado daquela pessoa. Como explicaria isso se não fosse uma realidade diferente do que prega a ciência? Que nós somos só um cérebro e que esse cérebro está circunscrito ao nosso corpo físico. Na realidade, o cérebro é um instrumento da espiritualidade, muito conhecido de todo o passado da humanidade. Toda a humanidade do passado trabalhava essa fonte, desde o Egito Antigo, e agora muito bem descoberto nas bibliotecas de Nag Hammadi, né, que descobriram muitos manuscritos, e as pessoas cada vez mais estão pesquisando sobre esses aspectos da espiritualidade que existia no povo antigo, no povo egípcio e nos gregos, que eram espiritualistas, e na Índia, na China antiga, cuja religião são totalmente espirituais. Como se daria então que um povo só que veio do judaísmo cortou toda essa semente da espiritualidade e transformou o homem numa máquina? Não, não é bem assim. O homem não é uma máquina. A máquina é o helicóptero, o carrinho voador. Nós somos os pensantes que fazemos a máquina. Essa é a diferença. A máquina vai existir. Ela vai ser uma novidade, mas quem inventou a máquina foi um ser pensante, que somos nós. E nós não estamos circunscritos e não estamos presos a esse corpo físico, porque as ideias vêm de fora num negócio chamado inspiração ou intuição, né? Que são os médios de efeito inteligente. Que muitas vezes eles confundem isso e acham que as ideias são deles mesmos, mas muitas vezes essas ideias ou vêm por osmose, eles estão dormindo, sonham com aquele projeto, pura bobagem, né? Sonhar, saíram fora do corpo, foram do mundo espiritual, colheram todas aquelas informações, trouxeram para o corpo, colocaram em evidência e daí se transformou num projeto. Todos nós fazemos isso todo dia, a todo momento. Só que nós não damos muita atenção a isso e achamos que nós somos totalmente imaterial quando não somos, né? Então
Então vamos ver aqui o sistema das causas físicas. Vamos ver o que Kardec diz para nós. Aqui saímos do sistema da negação absoluta, a realidade dos fenômenos, estando evidenciada o primeiro pensamento de que naturalmente vem os espíritos, ao espírito daquele que reconheceram e atribuíram o movimento ao magnetismo, à eletricidade ou uma ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa toda física e material. Essa opinião não tinha nada de irracional e teria prevalecido se os fenômenos se limitassem aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, e era em certos casos um aumento de potência em razão do número de pessoas, quando uma delas poderia ser considerada um dos elementos de uma pilha elétrica humana, ou seja, quanto mais pessoas aglomeradas, mais energia, mais força. Isso é real numa casa espírita? Não. Pelo contrário. Quanto menos pessoas, mais energia. Quanto mais médios centrados em uma situação... É tanto que as pessoas que fazem... Nós não praticamos isso, nós praticamos tudo direto na nossa casa, mas tem casas espíritas que praticam o processo de desobsessivos, que as pessoas colocam o nome na mesa. Eu não sou contrário, não, eu acho muito legal isso. Que praticam a caridade à distância, colocam o nome na mesa com seus problemas físicos, mentais e tal, e os médios trabalham essa ideia, trabalham isso mediunicamente numa sala reservada só aos médios. Então a produção se avoluma, porque aquela concentração plena dos médios transforma aquela reunião muito mais concentrada e propensa a receber boas comunicações. Então, quanto menos pessoas numa reunião, tá. Mas o que ele queria dizer aqui é que quanto mais pessoas, a união dos pensamentos fortalecia essa ideia, que não é real. Não é real porque a comunicação é individual. O médium é um ser, é um transmissor, é um receptor de informações do mundo espiritual. Nada mais do que isso. O médium é o instrumento da espiritualidade para transferir suas ideias para nós, ou suas necessidades, ou certamente ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda, que vai numa casa espírita buscar essa ajuda. Se ele vai buscar essa ajuda, é porque ele está precisando. Então os espíritos sabem, antes dele pensar em ir na casa espírita, muito antes, ou preparam para esse processo de ir na casa espírita. Ou na casa espírita, ou em qualquer religião, não é só na casa espírita, não. Qualquer corrente filosófica que prega o bem está propensa a ajudar alguém, né? Evitando-se sempre o processo político. Política não se confunde com religião. Política é uma coisa, religião é outra. Nós temos as nossas opiniões pessoais, mas na casa espírita nós somos ecumênicos, nós somos abertos, recebemos todas as pessoas. Não somos ecumênicos no ponto de vista de aceitar tudo dentro da doutrina, mas somos de aceitar as ideias dos outros. Então isso é muito interessante, nós temos que sempre participar disso. Então, puramente mecânico, não. Uma circunstância, vamos botar o Kardec, uma circunstância parecia mesmo corroborar, era mesmo certo caso, um aumento de potência em razão do número de pessoas. Cada uma delas poderia ser considerada um dos elementos de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é a possibilidade da explicação de todos os fatos, se o único fato vem contradizê-la. É porque é falsa, incompleta ou arbitrária. Foi o que não demorou a ocorrer aqui. Esses movimentos, esses golpes, deram sinais inteligentes. Saíram da área da matéria e foram para a área que nós estamos falando aqui, para a área da inteligência. Aí já fica diferente o enfoque. Esses movimentos, esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo uma vontade e respondendo ao pensamento. Deveriam, pois, ter uma causa inteligente. Assim que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, deveria ter outra fonte. Também o sistema de ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não é encontrado senão entre os que julgam a priori e sem terem visto.
O ponto principal é, então, constatar a ação inteligente por meio dele que se pode convencer aquele que quiser se dar ao trabalho de observar. Essa que é a fonte. Nós não temos nenhuma necessidade de fazer com que a pessoa se torne espírita, deixe de ser espírita, venha a ser espírita. Não temos nenhuma necessidade disso. A pessoa tem que fazer isso pela sua vontade e por aquilo que ele observa de racional, que completa suas ideias. Bom, eu não concordo com isso, mas essa doutrina espírita me ajuda nesse ponto. Eu vou para esse ponto. Se você se sente feliz numa sua religião, na sua corrente filosófica, todos deveriam ter uma religião. Mas a religião não pode ser um aspecto de propaganda. Eu sou o único filho de Deus, eu tenho missão de Deus, ninguém tem missão de Deus nenhuma, e ninguém está a serviço de Deus em lugar nenhum. Nós somos colaboradores de Deus, mas acima de nós existe uma falange infinita de espíritos nos comandando para que chegamos a esse princípio. Querer botar as coisas no nome de Deus, Deus faz isso, Deus é fiel, se Deus é fiel, ele pode ser infiel. Então não é nada disso. Deus é Deus e nós vamos seguindo a nossa jornada. Tá certo? Então aqui nós observamos que esses sistemas que eles criaram caem por terra no momento que a inteligência passa a fazer parte da situação. Passa a fazer parte. Você já não pode negar ou aceitar que uma coisa material tem inteligência, porque aí você estaria dizendo que essa mesa pensa. Então, ou a mesa é inteligente ou tem alguém pensando por ela. Quando você, naquele período, nós vamos chegar lá na frente nos outros capítulos para ver isso, das comunicações espontâneas. Que o médium, ao colocar a mão sobre uma mesa, ela respondia sim, não, para as perguntas que estavam se fazendo a respeito de temas filosóficos. Ora, se a mesa está respondendo, é a mesa que está respondendo, é o espírito do médium que está respondendo, quando muitas vezes esse médium não tinha a menor condição de responder sobre aqueles temas tão profundos de filosofia, cuja capacidade intelectual dele não suportaria uma crença dessa, uma convicção dessa. Não, isso não é possível. Então, é preciso entender que há uma fonte por trás desse sistema. Há uma fonte por trás dessa comunicação que os homens depois, mais tarde, chegaram à conclusão de que o Kardec chegou a essa conclusão em Perguntas e Respostas do Livro dos Espíritos, que esse ser que se comunicava tinha um nome, eram os homens que teriam já passado por aqui e que deram o nome de espíritos para diferenciar de alma. Certo? Todo mundo sabe disso aqui mais do que eu, mas eu estou só repetindo, porque pode ter pessoas que estejam assistindo lá no site da Carribal, com nós mesmos, de que não são espíritas ainda e não têm esse conhecimento. 43. Sistema do reflexo. Sistema do reflexo, outro sistema criado pelos contraditores, mas que não se justifica. Reconhecida a ação inteligente, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que pudesse ser a do médium ou dos assistentes que refletiam como a luz ou as ondas sonoras. Isso seria possível e só a experiência poderia dar a última palavra. Em primeiro lugar, notemos que esse sistema afasta completamente a ideia puramente materialista. Pois para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, é necessário admitir que no homem um princípio fora do organismo, que há no homem um princípio fora do organismo, não é? Porque se ele está pensando, ou ele está pensando por ele, está pensando por outro. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não é do mais alto interesse. O pensamento repercutido em um corpo inerte e traduzido-se pelo movimento e pelo ruído, não é uma coisa notável? Não havia aí o que espicaçasse a curiosidade dos sábios? Por que então
desdenharam o fato, eles que se esgotavam na pesquisa de uma fibra nervosa. Kardec mesmo foi também não quis meter a mão no primeiro momento, não. Mas aqui ele está falando já do contexto, que ele já estava dentro do processo. Né? Porque era quando o Kardec foi chamado para esse processo, ele falou isso: se você me provar que a mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, eu vou lá tentar ver isso. Mas por enquanto eu fico na minha convicção de que é apenas coisas materiais. Até que um dia ele foi para uma reunião, que eu já falei isso milhões de vezes. Na reunião estavam se discutindo temas políticos. Mas tinha uma médium, a senhora Planemenson. E essa senhora Planemenson, imediatamente a mesinha, porque eles colocavam a mão sobre uma cestinha com a caneta amarrada, em cima de uma lousa, porque não tinha papel, né? E a canetinha começou a escrever: hoje surgirá para a humanidade uma doutrina, uma crença que ficará eternamente convosco. Se queres saber, essa é a sua missão, Rivail. Rivail. O cara quase desmaiou, mano. Como para mim, eu estou vindo aqui como curioso e de repente eu recebo uma carga dessa de ser o coordenador de uma doutrina dessa. Por que eu tenho que ser escolhido e tal? E todo aqueles questionamentos que ele fez, que deveria realmente ter feito, né? Mas depois que ele assumiu o compromisso, ele foi embora. Porque tinha uma causa inteligente por trás da causa física. Por isso Kardec entrou no processo. Só a experiência poderia concordar ou discordar dessa teoria. Mas isso também não era novo, não era só naquele período que estava surgindo na França. É porque a França era o centro de todo o conhecimento humano naquele momento. Então todas as pessoas se centravam no que saía da França. Mas na Inglaterra, Alemanha e outros países já existia um new espiritismo, que as pessoas então estudavam o espiritismo no meio dos cientistas, entendeu? Não? Muitas pessoas inteligentíssimas já tratavam desse assunto na Inglaterra. E cientistas. Se a experiência poderia concordar ou discordar dessa teoria. Essa experiência a condenou porque ela demonstra a cada instante, pelo menos fatos mais positivos, que o pensamento manifestado pode ser não apenas estranho aos assistentes, mas que frequentemente lhe é inteiramente contrário. Ou seja, o médium está falando uma coisa que a assistência está falando de outra, está pensando em outra. A experiência vem contradizer todas as ideias preconcebidas, desfazer todas as previsões. Cada efeito, quando eu penso branco e me responde preto. É difícil acreditar que a resposta venha de mim. Todavia, apoia-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e dos assistentes. Mas o que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como inteligência que se comunicam? Não foi dito que deve ser sempre da opinião oposta? Quando na conversação o interlocutor emite um pensamento igual ao seu, dir-se-á, por acaso que ele tirou de você? São suficientes alguns exemplos contrários bem constatados para provar que essa teoria não pode ser absoluta. Como explicar, pela reflexão do pensamento, a escrita feita por pessoas que não sabem escrever a resposta das mais altas importâncias filosóficas obtida por pessoas iletradas, aquelas dadas às perguntas formuladas mentalmente numa linguagem desconhecida do médium, e mil outros fatos que não podem deixar dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária só pode ser o resultado de um defeito de observação. Quem vê espiritismo
Animismo e Espiritismo do Akizakov, que tiver o paciência de ler os 2 livros lá, os 3 livros daquela coleção, vai ver que ele fez milhões de experiências, milhares de experiências, milhões não. Os sábios fizeram milhares de experiências com cera quente, médio amarrado, médio preso numa sala, para que a comunicação que estava acontecendo não viesse do próprio médium. Então, muitas vezes, o médium se comunicava, eles botavam a cera derretida, para ver se saía daquela cera derretida algum sinal, e muitas vezes, eles chegaram à conclusão, eles viram, não, depois que a cera secou, tinha o pé de uma pessoa, a mão de uma pessoa, lá dentro da cera, e que ninguém tinha tocado naquela lata de cera. Então, eles ficavam extasiados com isso, porque era um negócio extremamente convencedor de que a coisa era puramente espiritual, materializada pelo médium que estava lá na cabine, cedendo seus princípios materiais para que a situação, para que o fenômeno acontecesse de forma a eles poder medir, pesar, ver o tamanho da mão, que era diferente do médio e tudo. Muito interessante, quem quiser ler, leiam, que isso é ciência, é muito interessante. Akizakov é um cientista russo, amigo dos czares, da antiga czares, porque depois a Revolução Comunista o destruiu. Né? Se a presença de uma inteligência estranha é provada moralmente pela natureza da resposta, ela é materialmente pelo fato de a escrita direta, quer dizer, da escrita obtida espontaneamente, sem caneta, sem lápis, sem contato, não obstante todas as preocupações tomadas para se garantir de todo o ardil. O caráter inteligente do fenômeno não seria contestado, então, a uma coisa mais que apenas uma ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, fora de toda a expectativa, de toda a pergunta formulada, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes. Ué, nós estamos cansados de ver isso. Né? Espontaneamente aparece um espírito na reunião e fica falando de coisas que nós não estamos nem tratando naquele momento. O sistema do reflexo é muito descortês em certos casos, quando em uma reunião de pessoas honestas surge inopinadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria. Seria fazer mau juízo dos assistentes, pretender que eles viessem de um deles. Cada um se apressaria em repudiá-la. Ver o livro dos Espíritos, introdução, parágrafo 16. Nós vamos entrar logo agora, daqui mais uns dias, nessa leitura lá com o Felipe. Né? Que horas tem? Nós vamos parar por aqui. Depois nós vamos estudar o 44 semana que vem. Então, o que nós estamos estudando aqui, nós da Carre Bachuto e médios da Carre Bachuto, que nós temos que aprender com essa lição. Aqui nós vamos encontrar muitos contraditores ainda hoje da doutrina espírita, em especial, veja que coisa contraditória. Os nossos contraditores são religiosos, são cristãos, ditos cristãos. Porque o cristianismo tomou assim uma forma tão elástica que tudo parece cristianismo. Mas quando você vai espremer o cristianismo, ele se resume em 4 frases que Jesus deixou, que só traz responsabilidade para nós mesmos. Ele não deixou uma fagulha assim de, não, se você não fizer isso, você vai se dar bem lá na frente. Ele nunca falou isso. Para você alcançar o reino dos céus, que ele falava da progressão espiritual, você tem que fazer um esforço pessoal. Você tem que fazer um esforço pessoal. Ninguém vai fazer por ti. Então não adianta eu transferir para o meu pastor aquilo que é da minha responsabilidade. Eu não posso transportar para o Papa aquilo que é da minha responsabilidade. Não.
Eu sou responsável pelos meus atos. E na hora de eu colher lá no futuro, quando vier a minha desencarnação, todos nós vamos desencarnar. Quando vier a nossa desencarnação, nós teremos que prestar conta dos bônus que recebemos e da distribuição desses bônus à humanidade. Não, toda essa força de pensamentos contrários que nós estamos vivendo, de antagonismos que nós estamos vivendo na sociedade, ele vai cada dia se esmiuçar, ficar pequeno, porque as coisas gigantes da humanidade vão achatando os interesses pessoais. Essas pandemias, essas dores, são exemplos de que nós não somos, Deus quer dizer para nós, vocês não são nada. Preste atenção. Tudo que vocês têm, vocês tiraram da terra. Tudo que nós temos, nós tiramos da terra. Mãe. Desde o nosso primeiro alimento, que é o leite, que vem da nossa mãe, que também veio da terra, até o final da nossa existência, tudo que nós fizemos vem da terra. Tudo. Não sobra nada. Tudo que nós usamos da nossa inteligência para o nosso bem-estar vem da terra. E o homem quer destruir essa terra. Então, ele tem responsabilidade. Se hoje ele quer desmatar a Amazônia, é problema dele, mas amanhã ele vai colher frutos duríssimos quanto a isso. Frutos duríssimos, que ele não suportará. Mas que o interesse pessoal agora não deixa que ele enxergue essa situação. Quem fizer isso, lá na frente se dará com os burros na água. Ah, mas eu estou produzindo carne. Não justifica. O homem não precisa de 200 milhões de boi, não. Não precisa mesmo. E nem de 250 milhões de soja. A maioria vai para o lixo. Nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade como seres humanos. Pode escrever isso. Brevemente, nós estaremos numa outra situação, num outro patamar de pensar. Não nós dessa existência. Nós já estamos no finalzinho da nossa jornada terrena. E quando nós ficarmos também mais velhos aqui, nós não ficaremos com essa conectividade. Presta atenção nisso. Não adianta querer ficar velho aqui, porque hoje a ciência estica nossas existências corporais, mas a cabeça não é tão simples. A manifestação do espírito sobre esse material não é tão simples, nós temos experiência disso. Raros são os que chegam aos 90 anos, 80 anos, lúcidos e com vontade de fazer alguma coisa ainda. Raros. E a maioria se entrega quando chega às dificuldades de trabalhar o seu cérebro. Trabalhar esse cérebro, trabalhar essas energias que vão se desgastando aos poucos. Os neurônios que vão sendo perdidos. Dificilmente as pessoas chegam em plena idade, mais vegetam do que propriamente vivem, mas nós temos que permanecer com eles aqui, porque a justiça divina assim o quer. E em cada momento desse, mesmo de dificuldade da sua existência corpórea, ele pode aprender alguma coisa, né? Então a nossa tarefa é mantê-los, mas de proveito especial para essa pessoa é pouco. Sinceramente, eu acho que o homem deveria aproveitar os 10 aos 60 com mais tenacidade, que é o momento da nossa existência. Dos 10 aos 60 é onde nós somos plenos de vitalidade. Então vamos para a nossa segunda ordem. A Lucinha escreveu aqui que nós estamos tomando conta do bazar, sim, eu estou sabendo. Boa, Lúcia. Hoje nós estamos ainda naquela parte lá, naquele quartinho lá, que eu acho que é muito pequeno, mas brevemente nós vamos fazer um negócio na frente para vocês espalhar um pouco mais aquilo e 2 dias por semana, 3 dias, vender
as coisas lá para o pessoal, tá bom? Não é bom levar muitas pessoas nesse momento para não aglomerar lá na Eli. Aglomeração nesse momento não é bom. É atender uma pessoa de cada vez, por favor, uma pessoa de cada vez, que eles vão lá de cada vez também, não vão toda hora, porque não é pessoas que passam na rua, são pessoas que já compram no nosso bazar. Então atendam eles bem, se o seu José compra muita roupa para revender lá na central, ele vive disso. Além de ser uma caridade, para ajudá-lo também a sobreviver. Não importa que ele vai comprar mais barato, vai vender mais caro, isso faz parte do jogo, tá bom? Obrigado por essa ajuda. Obrigado não, porque a casa é nossa, não tem que agradecer ninguém, nós somos todos juntos. Então vamos para a nossa segunda ordem. Vamos elevar nosso pensamento, os médios da casa lá. Nós temos muito trabalho, temos recebido notícias boas dessa live que nós estamos fazendo aqui. Temos recebido notícias boas. Vocês não sabem, mas as pessoas agradecem os benefícios recebidos. Olha que coisa interessante. Isso é muito importante quando as pessoas, mesmo que nos critiquem, nós vamos seguindo. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Vamos passar na mansão da esperança, meus amigos. Todos os nossos profissionais, a Pâmela, que hoje foi no hospital ver uma pessoa, os que lá estão de plantão, eu não sei quem é que está lá hoje, mas pode ser o Leonardo e a Delma. Eu não estou sabendo, não perguntei de manhã, mas está lá os outros estagiários que dormem na mansão, ficam lá a semana inteira. Vejam, senhores, que dificuldades. O nosso irmão que está lá embaixo tomando conta do seu Almir. Olha que situação. A pessoa colocando a sua vida em risco para tomar conta de um idoso. Vai receber um dinheiro, mas esse dinheiro certamente não se justificaria por esse trabalho. Vamos lá tocar nele, Robson, o seu Almir em especial, lá no isolamento. Estamos dando exemplos de dignidade nesse tratamento. Lá no novo lar, começando pelo segundo andar, no quarto 201, o seu José. No quarto 202, seu Antônio e o Siciliano. No quarto 204, Dona Antonieta e seu Humberto. No quarto 207, Marilete. No quarto 208, a nossa Edna. No quarto 209, o Camilton. 210 está vazio, que está o senhor Almir lá embaixo, mas vamos passar em revista. Se Deus quiser, sábado ele volta para cima. No quarto 211, Dona Ingrácia. 212, Geraldo. Passa em revista essas pessoas. Tudo pessoas maravilhosas. Gente muito fina. Não dão quase trabalho. No primeiro andar, no quarto 1, Valdélia e Maria Santos. Quem viu Maria Santos quando chegou na mansão, senhores? No quarto 2, seu Ailton e senhor Alcides, que hoje não tem uma perna, mas parece que tem as duas, é tranquilo. No quarto 3, Dona Ivone. No quarto 4, o seu Laurício. No quarto 5 é o quarto das nossas estagiárias, por favor, passem revista. No quarto 6, no quarto 6, a Dona Norma. No quarto 7, nós subimos as duas idosinhas lá para cima. No quarto 8, Dona Silvia e Dona Maria Edith. No quarto 9, o seu Shirley e o senhor Mair. No quarto 10, seu Lúcio. E no quarto 11, a Maria Madalena. 40 anos na cama. 40 anos. E as pessoas dizem assim, ela é revoltada. Imagina isso, senhores. 40 anos na cama. Olhem por ela, por favor.
companheira de todas as horas. Hoje eles comeram hambúrguer do Burger King. Nós ganhamos uma doação do Burger King. Hoje à tarde foi hambúrguer do Burger King, que ela ama muito, então por isso que eu estou pensando nisso. Lá em cima, no novo lar, lá em cima na Mansão da Esperança, seu Aladir, que está lá num cantinho, da Horaci, que está vindo do hospital, que estava no hospital, não queria comer, queria vir para a mansão. Isso não tem preço. Ivone, Marilene, Ana Bernardino, Joana, Conceição, Odete, nossa Hilda, pessoa que está lá na mansão há muito tempo. Passe em revista a todos, que eles tenham paz, tranquilidade. A dona Incendina, não posso esquecer da dona Incendina, a nossa cantora. Ela canta muita música. E uma cantora muito famosa do Brasil, que eu não estou me lembrando o nome agora, Dalva de Oliveira. Ela ficava cantando lá no escritório comigo. Lá na outra sala, nas outras salas, nas salas demais inteiras, hoje fizeram uma festa enorme. Sueli, Maria Clara, Ercila, Maria Cecília, Maria da Guia, Marilete, Marilene, Maria Luísa, que foi para a família e está louca para voltar, Dona Célia, Maria Pettini. Passem em revista essas pessoas que precisam de mais de ajuda, nossos funcionários que lá se encontram. Por favor, olhem a eles com todo carinho. Vamos pedir então agora, nesse momento, eu peço o pensamento de todos, voltado com muito amor, com muita vontade, Graziela, Márcia, Lúcia e todos. Vamos nesse pensamento, Rita, todos os pensamentos voltados para a casa da nossa amiga Danúbia, da mãe da Danúbia. Vamos passar em revista firme essa conclusão. Isso é uma conclusão firme. Uma pessoa precisa de ajuda. Vamos chegar lá. Vamos varrer toda essa situação, dando a ela a condição de superar essa dor que ela está passando, que não é fácil, mas que ela escolheu isso para ela nessa encarnação. Os pais, enfim, toda a família. Que um membro da família tenha paz, tenha tranquilidade, vamos tocar nele. E fazer com que ele venha até a nossa casa, isso sim. Para começar a entender essa jogada, que muitas vezes ele é usado pela espiritualidade e começa a tomar remédio, e isso vai cada dia prejudicando mais ele. É processos mediúnicos muito fortes. Ajudamos ele, então, nosso pensamento, fortalecendo ele na prática do bem e do amor ao próximo. Amanhã eu tenho uma tarefa bastante importante para a mansão. Eu peço ajuda, porque essa ajuda é importante e isso está há 1 ano para ser resolvido. Eu tenho que ir lá em Piabetá, na agência do Bradesco, para resolver um problema da dona Ana Bernardino. Deus abençoe que eu consiga resolver isso, de muita importância para a mansão. Pai, eu peço nesse momento, Senhor, guie aquelas pessoas, porque as agências estão cheias, mas eu preciso ir. Ajudai também, Senhor, as pessoas que estão imbuídas de entregar o dinheiro das ILPIs. O dinheiro é nosso, dinheiro do Fundo Nacional do Idoso, que o Senado criou uma lei para distribuir
para as ILPIs. Não é dinheiro do governo, não, é dinheiro nosso, que nós conquistamos fazendo propaganda e trabalhando pelos conselhos, que ele muito quer acabar com os conselhos. Então esse conselho, o Fundo Nacional do Idoso, que as pessoas doam com o seu imposto de renda, tinha 260 milhões que vai ser distribuído às instituições das ILPI, instituição de idoso. Como é do idoso, tem que ser para o idoso. Espero que sobre alguma coisa para a Mansão da Esperança. Não se faça jogo político disso, Senhor. Se entregue de coração e alma lavada, de mão aberta, para que as pessoas tenham condições de tocar suas obras para frente. E se vier, nós vamos prestar conta tintim por tintim. Que a paz do Senhor esteja conosco nesse dia de hoje, que todas as pessoas que pediram ajuda pela internet, que pediram ajuda pelo Face, pelo WhatsApp, as pessoas que se comprometeram a ajudar na vaquinha da nossa amiga Val, que eu acho que deu um saltozinho no saldo, porque a gente debulhou ele no WhatsApp, e eu acredito que vai entrar mais dinheiro ainda, porque é muito importante, porque nós vamos comprar lá leite para os idosos, entendeu? Então, nada a contribuir, não é para contribuir para ninguém, é para contribuir para a caridade. E ela se prontificou, mesmo com as suas dificuldades. Aliás, vamos lá na casa dela, vamos tocar em todo o sistema físico dela, porque elas têm dificuldades enormes, com dores no corpo, certamente. Eu acho que até quase nem se locomove. Vamos lá tocar nela lá, ajudando a sanar esses problemas, para que ela volte ao seu trabalho normal, porque as pessoas querem isso, não querem ficar acamadas e nem muito menos entrevadas com doenças que podem levar a esse processo, uma doença degenerativa. Cheguem lá, por favor, toquem nela, com todo carinho, com todo amor. Todos que estão precisando de ajuda, a nossa amiga Nélia, que eu não tenho visto há muito tempo, e isso me preocupa, nosso amigo Joaquim, essas pessoas são idosas e precisam de ajuda. A nossa irmã Suelene, lá no Espírito Santo, vamos ajudá-la. Agora ela arrumou um filhinho que nem eu, um cachorrinho. Vamos lá, dando paciência, paz, tranquilidade, já que o Maxwell fez aniversário essa semana, nosso amigo, né? Nosso companheiro, grande colaborador, amigo, muita gratidão. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amado Mestre, Senhor Jesus, permita, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de fazer essa reuniãozinha online, já está próximo da nossa volta à nossa casa, próximo. Mas nós não queremos prejudicar ninguém. Ainda vamos ter que fazer escalonado. Algumas pessoas vão, outras ficam em casa, assistindo pela live que nós vamos fazer direto como estamos fazendo aqui. E essas pessoas, na outra semana vai outras pessoas, e assim sucessivamente. Nós temos 100 lugares e dá para distribuir bem as pessoas no salão, sem ter nenhum problema. Então, aqui no final do mês que vem, no início do mês que vem, certamente estaremos de volta com a nossa casa para dar seguimento ao nosso trabalho lá na Carribachuta. Nós estamos muito acostumadinhos com as lives, que é muito mais confortável do que ficar lá na Caibá e lá no calor, com chuva e tudo. Mas não, nós temos que estar lá presentes, fazendo que a casa siga a sua jornada evolutiva. No futuro, certamente não haverá mais casa espírita, tudo será feito pela internet, porque não há necessidade, mas ainda é necessário. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, e todos recebam um raio de luz e de esperança, participe, ajude e mantenham firme o pensamento no bem e no amor ao próximo. Que a paz do Senhor esteja com todos, e assim seja. Obrigado, amigos, pela participação. Todos. Lúcia, você pode fazer, só estou uma sugestãozinha. Não é orientação, é sugestão. Entendeu? Não, você pode fazer também lá
botar umas araras se você achar necessário, mas as pessoas que vão lá agora, nesse momento, são para comprar coisas para revender. Pode ser que vá uma pessoa para comprar outra coisa, não tem nenhum problema não, faça com a sua cabeça, ninguém fecha nada não. Tá bom, Rita? Obrigado. Obrigado não, é nossa casa. Todos, muito obrigado por ter assistido a nossa live. Alexandre Montenegro, o Alexandre, nosso amigo, parceiro, muito bom. Danúbia, beijão, muita paz. Que Deus esteja com todos.